de alguma forma a viver, não é? Sim, é exatamente isso. Eu acho que disseste aqui alguns insights muito interessantes, que é o facto que nós, de facto, estamos a 2 cliques de alguém. Portanto, muitas vezes queremos chegar a alguém, queremos entrar numa empresa, começar a trabalhar com eles. Bem-vindos ao podcast feito para construir. O meu nome é Sérgio Vasconcelos e este é o espaço onde damos forma ao vosso sucesso empresarial, ajudando-vos a construir um negócio de sonho. Esta é a vossa bala de ferramentas para o sucesso. No episódio 2, tenho a honra de receber um convidado verdadeiramente excepcional. Ele é um especialista do mundo da rede profissional LinkedIn, com uma carreira de 14 anos dedicada quase exclusivamente a esta plataforma. Com uma vasta experiência como consultor e palestrante, o nosso convidado é conhecido como um dos maiores entusiastas de LinkedIn em língua portuguesa. Com 3 livros publicados sobre LinkedIn e centenas de publicações em revistas nacionais, é uma autoridade no assunto, desenvolve programas de consultoria e social selling, social recruiting e LinkedIn, ajudando empresas e profissionais a utilizarem esta rede de forma estratégica e eficaz. Além disso, o nosso convidado é professor em várias universidades portuguesas, transmitindo o seu conhecimento e expertise a futuros profissionais do marketing digital e das redes sociais. É também um orador formador experiente, tendo conduzido mais de 200 palestras, conferências, workshops e seminários em Portugal e Brasil, onde tem evangelizado milhares de utilizadores de LinkedIn. Desde 2010 é organizador do Social Media Day em Portugal, maior evento dedicado às redes sociais no país. Com todo o seu conhecimento e paixão pelo LinkedIn e pelas redes sociais, o nosso convidado é uma referência na área e um recurso valioso para aqueles que desejam aproveitar ao máximo o potencial desta plataforma profissional. Portanto, preparem-se para uma conversa fascinante e repleta de insights com o nosso convidado especialista LinkedIn, que irá partilhar connosco o seu conhecimento e experiência neste mundo digital em constante evolução. E agora vamos revelar o nome do nosso convidado, é ele, Pedro Caramês. Pedro, muito obrigado por ter aceito este convite. Não sei se quer dar alguma coisa ao currículo que... Meu Deus, deveria ter sido menos ainda, Não, olha, antes de mais, obviamente, o agradecimento aqui pelo convite e pronto, estou aqui, obviamente, com toda a disposição para poder também partilhar algumas destas componentes que possam ser, obviamente, importantes aqui para quem nos ouve. Muito bem. Pedro, este é um podcast que é direcionado para os profissionais da construção civil e principalmente para empresários e para donos de empresas, pessoas que querem alavancar o seu negócio. E eu gostava que começasses por poder apresentar aqui um bocadinho a ferramenta do LinkedIn e explicares como é que esta pode beneficiar os profissionais da construção civil e as suas principais vantagens. Muito bem, então para seguramente, provavelmente por alguns dos que nos estão a ouvir já farão parte desta comunidade de profissionais. É uma comunidade que existe desde 2003, portanto fez este ano em meio 20 anos de operação, e portanto uma casa que foi sendo construída ao longo destes 20 anos e que hoje é de facto um espaço que agrega profissionais de todo o mundo e de todas as áreas de atuação e áreas de negócio. Em Portugal, neste momento, o número é de 4,5 milhões de profissionais. Existem a nível mundial, neste momento, à data que estamos a fazer esta sessão, esta conversa, um número já muito próximo de 1.000 milhões de utilizadores. Portanto, estamos a falar, neste momento, na casa dos 950 milhões de utilizadores registados, nos quais há, de facto, aqui uma noção clara da importância que este espaço tem para o mundo dos negócios. Se durante, de facto, estes 20 anos a rede teve, em fases muito iniciantes, uma perspectiva muito orientada para as questões de carreira e, portanto, para a procura de emprego, é de facto aqui marcante que nos últimos anos têm sido mais orientados para aquilo que é a alavancagem de toda uma atividade profissional, de toda uma atividade do estabelecimento de relações profissionais com vista, obviamente, aqui ao desenvolvimento e à construção de negócios. E, portanto, nesse patamar, as empresas e os profissionais, hoje, em 2023, percebem que a presença no LinkedIn não é, em meu entender, questionável,
esse inquestionável a forma como o utilizador e a organização aqui, digamos, aloca e se coloca também aqui neste mesmo espaço. Não é? E, portanto, esta rede, como qualquer outro, tem um conjunto de características próprias para ela, e, de alguma maneira, para quem está aqui a ouvir-nos na área da construção, obviamente que, como também acontece nos vossos contextos, há necessariamente que conhecer um pouco do terreno sobre o qual nós vamos plantar aqui a nossa morada digital e, portanto, e já agora também dizer-te, Sérgio, que ao longo desta nossa conversa, eventualmente irei usar muito deste segmento aqui para o qual estamos a orientar a nossa conversa, para ir explicando um bocadinho melhor desta rede profissional. Seguramente para alguns mais conhecidos ou aqui mais entendidos, se calhar, ou mais conhecedores daquilo que é a rede de Facebook, daquilo que é a rede de Instagram, se calhar aqui, na atualidade, dois dos fenómenos mais, digamos assim, mais incontornáveis, a rede LinkedIn, de facto, tem aqui uma motivação mais profissional, sendo que, obviamente, aqui menos participada em termos daquilo que é o número de horas que os utilizadores aqui colocam, mas seguramente, se calhar, também aqui com uma enorme importância para qualquer um dos que hoje nos ouve aqui. Muito bem, Pedro. Eu quero partilhar isto porque foi num dos podcasts que nós tivemos como convidado o José Cardoso Botelho, o homem que hoje está na vanguarda daquilo que é o setor da construção civil. Ele sublinhou bem. Faz jus ao nome, faz jus ao nome da empresa. Que o LinkedIn ele conseguiu faturar mais de 90 milhões, para esse o número que ele deu, só através do LinkedIn, poupando comissões e dessa forma podendo também alavancar e ajudar o negócio dele. E aqui a ideia é que a maior parte dos construtores estão muito no Facebook e alguns no Instagram, e eu queria que alguns ainda duplicam as publicações nas duas redes. Queria que isso é uma boa estratégia, ou se há estratégias melhores, qual é as diferenças que pode haver entre as redes digitais. Ora bem, ou seja, como tu acabaste de dizer, obviamente que muitos dos que nos ouvem aqui são empresários, de facto, eu diria, one-man show, portanto, ou profissionais que acabam por ter operações, de facto, relativamente limitadas do ponto de vista dos recursos, digamos aqui, para poder fazer aqui uma melhor comunicação. E, obviamente, que nesse quadro, Sérgio, encontram-se desde logo aqui os primeiros desafios. Claro que, obviamente, eu não posso construir uma casa, muitas das vezes com poucos recursos, ou melhor, ou se as vou fazê-lo de forma mais vulgar. E ainda por cima, se tenho poucos recursos e tenho 5 casas para construir, entenda-se o Facebook, o Instagram, o LinkedIn e outras, o desafio torna-se ainda maior e mais complicado. Portanto, é natural e evidente que este microempresário vai ter enormes desafios iniciais. Agora, é óbvio que aqui recomendamos sempre muito que haja o natural também aprofundamento daquilo que poderá ser este potencial. Obviamente que o vosso convidado, conhecedor um bocadinho deste território, foi, obviamente, alocando e investindo mais nesta propriedade, neste espaço digital que é o LinkedIn, e claro, dessa mesma operação ganhou, obviamente, aqui uma maior relevância. Hoje vamos bons exemplos de uma intervenção e participação digital bem sucedida, e obviamente que isso depois se reflete em números, não é? Se reflete em benefícios aqui. Portanto, eu diria que numa primeira fase, obviamente que e estou a falar consigo, que está a ouvir-nos aqui neste podcast, deve de alguma forma considerar digamos aqui, uma viagem exploratória a este contexto. E esta viagem exploratória que não deve ser uma viagem de pouco tempo, não é? Portanto, é óbvio que hoje muitas das vezes o utilizador, lá andei, mas descobri pouco para mexer. Evidentemente que muitas destas componentes exigem aqui algum espaço de intervenção, algum espaço de reconhecimento também daquilo que é a forma de estar neste mesmo espaço. Portanto, a rede tem hoje profissionais que proliferam aqui no número que eu já apresentei. Tem hoje, são cerca quase de 200 mil empresas portuguesas registadas aqui na plataforma e, portanto, muitas delas também do setor da construção. Aliás, curiosamente, uma das empresas de grande
Porta em Portugal, e uma das mais conhecidas, comemorava ontem os 200 mil seguidores aqui nesta plataforma. Portanto, uma das empresas também, digamos assim, bandeira, talvez a empresa da construção com o maior número o maior expoente de seguidores. Motengil, estamos a falar da Motengil. Agora, obviamente que neste quadro, como estava a dizer, obviamente não podemos hoje, obviamente já alguns dos nossos convidados já estarão a dizer, está bem, mas eu não tenho porte, tenho aqui. Portanto, daí que, em alguns dos casos, e certamente ao longo da sua epopeia enquanto empresário do mundo da construção, tem que tomar um conjunto de escolhas. E, portanto, aqui no mundo digital também tem que fazer estas escolhas. Ou seja, evidentemente que considerar hoje a rede LinkedIn em detrimento de outras derivará muito também da sua experiência, quer ao nível também, lá está, num dos limites daquilo que são o retorno que estas ferramentas nos trazem, que estas soluções nos trazem. Agora, longe vão os tempos em que estes retornos eram, de certa forma, imediatistas, não é? Portanto, hoje o José Cardoso Botelho, ao falar destes números, obviamente não podemos, de alguma forma, negligenciar todo um histórico que este utilizador tem, que este profissional tem nesta rede. Portanto, há, obviamente, aqui, como eu costumo dizer, algo que é importante logo considerar, que é, já foi chão que deu uvas muito rápido, hoje em dia esse processo é mais lento, é mais demorado. Há, de facto, um maior número de utilizadores e porque aqui um desafio é claro para si, o de explorar e começar, de alguma forma, a conhecer estes contextos aqui. Portanto, pegando aqui no exemplo deste imóvel, portanto, a primeira componente que eu recomendo, de facto, para si, empresário da construção, fazer é, de facto, reconhecer o terreno do LinkedIn, reconhecendo este terreno, sabendo que há, efetivamente, contextos aqui de enorme potencial, portanto, há uma vizinhança interessante, nomeadamente clientes, fornecedores, parceiros. Portanto, há aqui uma vizinhança que é importante para estabelecer a sua digamos assim, a sua propriedade digital. E depois, nesse contexto, há um conjunto de fundações básicas, não é? Portanto, hoje, fundações ao nível da empresa que aqui está, portanto, ou seja, os alicerces desta presença do LinkedIn, que são os alicerces daquilo que é a página da empresa, com tudo aquilo que a empresa deve aqui colocar, sejam as informações mais básicas, em termos de palavras, daquilo que são as suas áreas de operação, áreas de atividade, mas também aquilo que é o seu próprio perfil, o seu cartão de visita. Hoje, como sabemos nós, os cartões de visita, não digo que se tornaram obsoletos, mas perderam um bocadinho da sua relevância que tinham até então, e passamos a ter nestes cartões de visita virtuais um papel mais relevante. E, portanto, também aqui o empresário tem que montar, no fundo, também conhecer um bocadinho deste alicerce. Depois é perceber, de alguma forma, como é que vai constituir, ainda num contexto mais profissional, do perfil do empresário, como é que vai rodear-se de pessoas, como é que vai procurar. Há, de facto, aqui, e eu costumo normalmente dizer, estamos a 2 cliques de distância de qualquer utilizador destes 4 milhões e meio de portugueses que aqui se encontram, ou destes 930 milhões à escala global. Estamos a 2 cliques de distância destes utilizadores e, portanto, nunca tivemos um mercado profissional tão, digamos assim, tão próximo um do outro. Não é? Nunca foi possível para um empresário que está, eventualmente, a algures aqui em Portugal continental ou ilhas, nunca tivemos a oportunidade de estar tão dentro do contexto profissional. Não é? Se há uns anos atrás dizíamos, mas eu estou numa zona de interior, estou numa zona afastada dos grandes centros, afastada das grandes oportunidades. De facto, o LinkedIn é um espaço onde tudo isso acontece, onde diariamente tantas grandes oportunidades. Agora, obviamente que o caminho vai ter que se fazer, digamos, é um caminho sem obviamente aqui iludir ninguém, é um caminho que pode ser de facto prazeroso, mas tem que se dar início e tem que se começar, não é? Há pouco falavas também, Sérgio, da questão dos conteúdos. Obviamente que hoje é, digamos, uma das formas que esta rede nos permite de podermos amplificar um bocadinho daquilo que fazemos, daquilo que somos, mostrando-se muitas das vezes aqui de forma, de alguma maneira, simplificada, podendo, de facto, mostrar neste anfiteatro tudo aquilo que hoje aqui fazemos. E, portanto, hoje esta área dos conteúdos é também daqui um
um meio ótimo e fantástico para exatamente fazer atrair um conjunto de pessoas àquilo que são as nossas operações. Agora, se isto vai ter aqui alguma curva de aprendizagem, normal. Acredito que quando o senhor que nos está agora a ouvir, quando o empresário que nos está agora a ouvir começou neste contexto da construção, tudo era novo, não é? Este é também, de alguma forma, Sérgio, um contexto natural de, obviamente, um território que ainda não se conhece, mas que, com vontade, com determinação, seguramente que virá a ser do conhecimento e pode, eventualmente, já a breve prazo, em função da sua determinação, de poder, de alguma forma, garantir-lhe já também alguns retornos bem interessantes. É isso, Pedro. Eu costumo dizer que da primeira vez que alguém começa a pintar, que é um trabalho mais simples, fica sempre com a dúvida se deve ser a bolo ou com uma trixa, se deve pintar cruzado, como é que vai fazer para não... Portanto, há todo esse lado e depois haverá uma curva de aprendizagem e de aperfeiçoamento até que seja um perito a fazer esse trabalho. E o investimento aqui no LinkedIn ou outras redes sociais também é um bocadinho o mesmo. A pergunta que eu te queria pôr é que às vezes, ou sempre, os profissionais das diversas áreas querem inovar e querem se diferenciar da sua concorrência. E procuram na construção civil novos materiais, novas técnicas, tanto que os possam, de facto, alavancar o negócio por essa via. Aqui na rede do LinkedIn, como é que eles podem se diferenciar da sua concorrência? Olha, podem-se diferenciar de várias formas. Efetivamente, uma das formas que essa diferenciação acontece, e só para pegando um pouco naquilo que Sérgio falavas há pouco relativamente aos conteúdos, neste momento em Portugal, menos de 3% dos profissionais portugueses que aqui se encontram no LinkedIn publicam conteúdos ou publicaram nos últimos 30 dias. Um conteúdo nos últimos 30 dias. Portanto, ou seja, o ato de publicar um conteúdo é desde logo um agente de diferenciação. Portanto, ou seja, a ação que é realizada por menos de 3% dos utilizadores que estão inscritos e que estão registados nesta rede. Portanto, essa operação, fazendo então, além dessa componente, fazendo consistentemente, fazendo com uma regularidade semanal, vai constituir logo um agente de diferenciação também. Obviamente que o utilizador que de alguma forma tenha, além desses componentes que eu acabei de dizer, destas fundações importantes, nomeadamente da página da empresa e da página do empresário, de alguma forma dedicando a ele alguma atenção para que esta casa esteja, como tu disseste, bem pintada, com uma boa frente, portanto, com um reflexo daquilo que é a experiência do empresário e a experiência da organização, associado a ela uma estratégia deliberada e bem orientada de construção e desenvolvimento de contactos profissionais. E este é um fenómeno hoje que, em muitos dos casos, o utilizador, em muitos dos casos, não o tem como uma ação regular e consistente, mas sim como um ato, ou seja, não estou à procura de fazer negócios, vou fazer contactos. Não estou à procura, não o faço. Não é? Portanto, e essa claramente que não é uma operação. Ou seja, se eu preciso de comprar tintas, eu vou fazer bons contactos com eles. Se não precisar, eu não ligo ao meu fornecedor durante anos. Não é? Portanto, este, às vezes, modelo de passarmos de um modelo interesseiro para um modelo mais envolvido com a nossa comunidade é, obviamente, aqui um fator muito importante. E depois, esta questão aqui da participação digital, seja em conteúdos, seja, obviamente, também na forma... Repara que, Sérgio, diariamente hoje na rede, tu tens aquilo que eu lhe chamo muitos gatilhos mentais que permitem hoje que, sei lá, estou a ver agora mesmo, ao momento que estou a falar, porque veio que há um determinado utilizador que publicou um determinado conteúdo, um determinado utilizador que demonstrou aqui o lançamento de um novo projeto de construção de um novo equipamento, de ter um profissional que aqui de alguma forma se regozija pelo feito de ter sido financiado para um determinado investimento, para um determinado desenvolvimento de um determinado projeto. Portanto, há aqui um conjunto de circunstâncias, já para não falar, por exemplo, da circunstância de percebemos aqui que um determinado interlocutor
que era nosso cliente, saltou para uma outra esfera, em outro contexto profissional, e que de alguma forma, levando com isso, muitas das vezes, a minha organização, a sua organização, como parceira desta mesma operação. Há, como eu te dizia aqui, Sérgio, todos estes mecanismos que eu acabei de falar, que poderão, digamos, no todo ou parcialmente, serem, de facto, agentes de diferenciação para uma concorrência que eu acho no setor da construção e certamente também daí o motivo, Sérgio, de teres também, se calhar aqui colocado este podcast em cima da mesa, exatamente de levar esta classe e esta área de atividade, de facto, um maior conhecimento, uma maior aculturação digital sobre tudo aquilo que neste momento temos e estamos, de alguma forma, a viver, não é? Sim, é exatamente isso. Eu acho que disseste aqui alguns insights muito interessantes, que é o facto de nós, de facto, estamos a 2 cliques de alguém, portanto, muitas vezes queremos chegar a alguém, queremos entrar numa empresa, começar a trabalhar com eles, e, portanto, o LinkedIn permite-nos chegar a quem decide e muitas vezes fugir ao mundo offline em que temos que subir uma escadaria para podermos comunicar diretamente com quem queremos. Aliás, é muito o facto de ele ter feito uma entrevista, quer com o Pedro, quer com o José Cardoso Botelho, foi uma simples mensagem no LinkedIn, gostava muito de dizer presente e, portanto, tivemos o acesso direto que se calhar por outras vias não seria possível. O LinkedIn permite isso. E esta eu penso que é só, e portanto a outra dica que deixaste, resumindo, o facto de publicarmos, já o estamos a diferenciar, porque de facto só 3%, ou se a maior parte não publica nada, mesmo estando na rede, portanto alguém que fala e que levanta a mão, acaba por ter uma relevância maior. E portanto, Pedro, excelente teres partilhado isso. Uma das coisas que falam, e eu queria que me falasse um bocadinho sobre isto, era a questão da consistência, aliás falaste, e da regularidade. Há pessoas que dizem que devemos publicar 4 posts por dia, ou 3. O que é que achas sobre... Na atualidade, relativamente a este contexto, a este elemento, que é, digamos, ou este alimento, não é elemento, este alimento, de facto alimenta estes espaços, estes conteúdos, a rede, e certamente que outros também gozam de vários formatos. Portanto, o tema dos conteúdos poderá encerrar vários outros subtemas associados a este tema dos conteúdos. Falaste da questão da frequência. Obviamente que hoje podemos e devemos aqui, e claro, se há alguns provavelmente nos estarão a ouvir e a dizer assim, bolas, mas eu já não publico o conteúdo desde agosto 15, não é? Obviamente para esses, muitas das vezes, num estágio ainda muito incipiente, não discutimos sequer estas matérias e discutimos a necessidade de começar-se esta jornada de publicação. Não é? Às vezes também, Pedro, que horas é que eu devo publicar? Mais do que estas vertentes todas que às vezes dificultam, é dizer assim, olha, vamos começar a publicar. E, portanto, de facto, ao fim de algum tempo, se calhar, depois de já estarmos a publicar com alguma regularidade, então aí começamos a corrigir e a afinar um conjunto de fatores. Não é? Portanto, um dos primeiros fatores tem a ver exatamente para, se o indivíduo nunca publicou nada, para ele constituir uma publicação pode já ser um desafio. Sabes que um dos desafios maiores, Sérgio, é depois... Mas 4 conteúdos por dia, ou 2 conteúdos por semana, ou 3, mas eu vejo um aflito para fazer conteúdos. Portanto, um dos primeiros aspectos que é importante é o que é que vamos publicar. Hoje, nesta rede, e certamente não é digamos, extensível a outros canais, as pessoas, de alguma forma, querem conhecer um bocadinho daquilo que está por detrás da organização. Querem conhecer as suas pessoas, querem conhecer os seus líderes, querem conhecer um bocadinho daquilo que são as boas práticas que essa organização estabelece, os seus sucessos, muitas das vezes os seus insucessos, aquilo que são até publicações que com uma vertente muito educativa, digamos, ou seja, hoje, de alguma forma, um investimento num conteúdo mais educativo é um investimento que poderá permitir a que, se esse conteúdo for valioso, ele também seja suscetível de ser partilhado amplamente por outros utilizadores. Não é? Ou seja, a noção clara sobre o que é que devemos falar aqui. E há muitos temas que a organização pode trazer a este espaço. Não é? Obviamente que depois destes temas e desta
linha editorial mais ou menos alinhada, há a noção daquilo que serão os formatos que nos levam aqui para este efeito. Hoje, a rede do LinkedIn tem formatos de texto, formatos de texto com imagem, formatos de texto com vídeo, formatos de texto com documentos, PDF, entre outros, formatos de texto com sondagens, ou inquéritos, formatos de texto com newsletters aqui. Portanto, há, Sérgio, uma panóplia bastante alargada de formatos que muitas das vezes terá o empresário de perceber: epá, eu adorava fazer um vídeo sobre o making of desta habitação, desta residência, epá, mas não vou ter condições para o fazer. Então, terei condições, se calhar, de adicionar uma imagem, ou até mesmo um pequeno texto. Hoje, em boa verdade, e como também tu há pouco falavas relativamente às tintas, seguramente os últimos anos têm trazido também uma grande disrupção tecnológica dos produtos ligados à construção. Também no ponto de vista digital, esta transformação também tem ocorrido, não é? Falamos neste momento, se alguns provavelmente estarão aqui a ouvir-nos, deve já ter ouvido certamente aqui nas notícias ou em alguns jornais ou revistas as expressões da inteligência artificial como um mecanismo de apoio, entre outros, à atividade também, por exemplo, desta matéria que aqui estamos a falar, de conteúdos. E, portanto, embora eu acredito que esta nossa conversa possa suscitar a alguns empresários uma discussão demasiado metafísica, não é? de estarmos aqui a discutir coisas que ainda não se sintam aqui, o sério também, e seguramente que alguns dos convidados procuram desmontar um bocadinho, às vezes, estes conceitos mais desafiadores para, portanto, aqui trazer aqui uma caminhada. Portanto, relativamente a este tema que falaste, Sérgio, portanto, procurem perceber primeiro o que é que a vossa comunidade quer ver, o que é que vocês gostariam de comunicar, que formatos vos parecem mais cómodos e fáceis de poder agora colocar, a partir desse momento trazer aqui uma frequência confortável, sendo que também é importante dizê-lo, muitos destes conteúdos que hoje vamos colocando podem e devem, em alguns casos, serem recicláveis e, portanto, repropostos para que possam aqui também ser colocados mais vezes ao olhar dos utilizadores, sem com este receio de que, de repente, as pessoas acham que já viram aquele conteúdo em algum lado, não é? Portanto, hoje a memória das pessoas é relativamente curta neste capítulo de conteúdos digitais e, portanto, recomendo muito que essas operações de reciclagem sejam pensadas e sejam também usadas também neste contexto. Agora, sim, se é um empresário que está sozinho nesta jornada, de facto, se for um empresário construtor da construção civil, também faz alicerces nas casas, também faz pinta, também faz eletricidade. Portanto, se é um verdadeiro faz tudo, obviamente que temos aqui mais uma área de especialidade para incluir nessa sua operação. Se por outro lado entende que de alguma forma, se calhar pode começar a repensar ou a existência de algum, digamos, também como tem aí seguramente algum freelancer que possa também aqui recorrer para lhe dar apoio nessa mesma jornada. E essa é uma era a pergunta aqui para seguir, o recurso eventual que possam utilizar agências que os ajuda a construir estes conteúdos, sendo que hoje em dia todos nós temos um telefone com qualidade e, portanto, às vezes uma simples fotografia da obra, uma pequena explicação pode fazer toda a diferença. Isto é para descomplicar aquilo que nós, quando falamos a palavra conteúdo, já parece ser muitas vezes complicado e podemos descomplicar com coisas tão simples e sendo deste lado, que é aquilo que é muito simples para cada um de nós, às vezes é o que tem mais valor, porque é muito simples para nós, mas não é assim tanto para as pessoas que nos seguem e que nós conhecemos. O que é que tens a dizer sobre essa... Ou seja, eu relativamente... Certo, eu relativamente a essa componente, como dizia, obviamente que de todo tirar esta experiência do utilizador destes meios. Ou seja, muitos deles, naturalmente aqui, acho que por mais que eventualmente
alguém que nos esteja a ouvir seja um bocadinho... Bom, acredito já agora, Sérgio, que se está a ouvir o nosso podcast já está claramente aqui numa franja muito, muito interessante também desta, e já numa fase de curva desta transformação digital importante. Não é? O podcast também já é um recurso, de alguma forma, do lado do leitor ou do ouvinte, já um recurso que eu me atrevo a dizer que já para um utilizador um bocadinho mais, um profissional mais esclarecido, já eventualmente não sabendo muito bem para onde, mas sabendo que caminho quer trilhar, não é? Que caminho quer fazer. E portanto, eu estava até a dizer aí, Sérgio, obviamente que a experiência é importante. Claro que para algumas das empresas de menor porte, este contexto experimentalista poderá não ter assim um risco tão grande como numa empresa de maior porte, com outras responsabilidades, poderá ter, não é? Seja com, muitas das vezes, empresas com parceiros de maior porte, com um nível de comunicação digital já bastante esclarecido e profissionalizado, e portanto, aqui, agora, o caminho faz-se, portanto, e toda a gente começou, e toda a gente deu o primeiro passo, e portanto, embora esse próximo possa até, para nós, ser um passo já um tanto ou quanto tardio, este em 2023, mas muitas das vezes eu costumo dizer que há uma diferença entre termos, por exemplo, um perfil no LinkedIn. Pedro, eu já estou no LinkedIn desde 2009, mas nunca tive clientes. Pedro, eu entrei em 2023 no LinkedIn e fiz logo um cliente. Não é? Portanto, isto hoje, o estar por estar, não é garante rigorosamente. Portanto, o utilizador, de facto, não faltam hoje, de facto, profissionais também com enormes qualidades para poder apoiar, no fundo, esta sua caminhada de comunicação digital. Não é? Portanto, sejam, obviamente, as agências, não é? Sejam hoje, lá está, agências que podendo aqui correr às vezes, se calhar, menos risco do que um freelancer, muitas das vezes sem histórico, não é? Possa gerar, mas há claramente aqui um caminho que, portanto, este contexto que estamos aqui a falar, Sérgio, ganhou claramente uma maior complexidade nos últimos anos, não é? Ou seja, longe vão os tempos em que a gente dizia, bom, eu tenho lá isso, é um sobrinho ou um afilhado que faz essa operação. Portanto, hoje, de facto, já muito se passou por este moinho, muita água passou por este moinho digital, e, portanto, as coisas hoje estão mais evoluídas e, portanto, damos de alguma forma o repto aos utilizadores para continuarem a ouvir o podcast aqui do Sérgio, exatamente com a perspectiva de irmos colocando tijolo a tijolo e, portanto, irmos de alguma forma conseguindo criar aqui uma propriedade digital mais sólida. Que é um bocadinho isto também que deixamos aqui em termos de repto. Nós estamos a entrar também aqui num período de férias. Aquilo que te queria perguntar é dentro daquilo que é o universo do Pedro Caramês. Algumas leituras, tens 3 livros publicados, algumas leituras que recomendas ou algum curso que tenhas para quem quer começar e quem quer... Sérgio, eu mais do que iniciar aqui pela vertente mais complexa, na minha página do LinkedIn, portanto, e que o Sérgio vai colocar as notas aqui do podcast, eu publico diariamente muito conteúdo sobre todas estas contextos aqui do mundo do LinkedIn em particular. No site pedrocaramês.pt, meu espaço, minha morada digital, ela tem também uma marquise com o meu blog, onde vocês podem de alguma forma também ali consultar muitos artigos que tenho sobre esta realidade, e também nela se encontram também algumas salas especializadas já com alguns cursos que poderão agora também ser, enfim, do agrado e de interesse. Eu diria que se calhar esses cursos só poderão ter mais vantagens a partir do momento que o utilizador esteja um bocadinho mais esclarecido sobre o caminho para onde quer ir. Porque muitas das vezes o que acontece em alguns dos casos é os utilizadores quererem efetivamente já iniciar uma operação já um bocadinho mais musculada, às vezes aquela lógica de eu quero construir a casa, mas ainda não pensei no sítio, eu ainda não sei muito bem o que é que eu quero, eu sei que quero construir uma casa, já é um bom princípio. Esse aula mais séria aconteceu, há coisas deliciosas em Angola, então que o governo tinha adjudicado o hospital, mas ainda não sabia onde é que era o terreno, portanto, é a mesma base.
Portanto, é a mesma lógica aqui. Portanto, sim, na minha página de LinkedIn, no meu site, pedrocaramês.com, convido de alguma forma a iniciar essa viagem por esses caminhos. E seguramente por lá terá algumas boas avenidas onde possa, de alguma forma, com a ajuda de vários textos, pronto, também no site Pedro Caramês estão lá também os vários livros que escrevi, pronto, são livros de certa forma, mas que em nenhum deles contextos vai ter aqui, portanto, primeiro o pontapé de saída tem que ser dado por si. E a vontade de querer efetivamente iniciar esse caminho. Se é o caminho que lhe vai trazer os clientes que o José Cardoso Botelho ali referia, tudo depende de si. Não é? Como nós sabemos hoje, podem estar 10 empresários na mesma sala, um não viu oportunidades nenhumas, outro viu várias oportunidades e outro fechou negócios, não é? Portanto, estavam todos na mesma sala. Na mesma rua, um restaurante, estava com as mãos, deitar as mãos à cabeça porque não tinha clientes e era tudo muito mal e estava mesmo, a ideia era fechar. E mais abaixo, na mesma rua, tinha um restaurante que não tinha maus a medir, implementou o takeaway, encontrou-se estratégias através até também do LinkedIn para que o seu restaurante fosse conhecido. E portanto, às vezes há sempre esse lado, mas o que eu queria deixar aqui, Pedro, é que depende sempre de nós. Depende sempre de nós arregaçar as mangas e encontrar estratégias diferentes ou colocar as mãos nos bolsos e esperar que as coisas... Sérgio, e aqui é importante também, se calhar, e já que estamos também aqui neste fecho, nesta entrada aqui de uma espécie de silly season, não é? De época aqui um bocadinho mais parada, eventualmente, não é? Mas, obviamente, que durante depois da escuta deste podcast, mais uma vez relembro já de si um ato de corajoso procurar fazer outras leituras, fazer aqui outras leituras, sejam elas do pedrocaramês.com ou de outro qualquer. Aliás, seguramente aqui oportunidade até se está a ouvir este podcast pela primeira vez de ouvir outras histórias, mas claramente tentar, no fundo, quebrar um bocadinho com aquilo que às vezes sentimos, muitas das vezes, que é uma falta de atrevimento muito provocada por estarmos, no fundo, rodeados de pessoas que pensam, ou às vezes também não querem pensar de outra forma, não é? Eu também não estou no LinkedIn. Não vais que eu também não estou. Não leias isso que eu também não leio, não é? Portanto, no fundo, sintam-se um bocadinho mais corajosos a meterem o pé num outro tipo de espaço, né? E a meterem aqui o nariz, sejam efetivamente curiosos para estes novos territórios digitais. Acreditamos que isto pode trazer muitas componentes. Aliás, Sérgio, tenho estado com alguma atenção a ir um pouco aqui a descobrir muito da grande transformação que já se anuncia sobre estas novas ferramentas de inteligência artificial e dentro desta área da construção têm surgido coisas absolutamente impressionantes e que de alguma forma exigirão de si, empresário, se até agora muito daquilo que era o seu conhecimento e a sua experiência foram garantindo sucessivamente anos de sucesso e anos de conquista, os próximos anos poderão não ter o mesmo comportamento. Portanto, daí que, se calhar em boa hora, o Sérgio também acabou por pensar, de facto, em trazer aqui algo que pudesse ajudar e contribuir para este crescimento também de conhecimento desta realidade ao serviço do mundo empresarial em língua portuguesa. Só queria te fazer agora um desafio. É um segmento que nós temos para terminar o podcast com perguntas desafiadoras e que para deixar fluir a parte espontânea e conhecermos um bocadinho aqui o lado mais humano do Pedro. Vamos a isso. Pronto, este é o segmento de tiro ao alvo. E portanto eu vou fazer as perguntas e a ideia é que respondas de forma mais rápida possível e espontânea. Vamos lá. Primeiro, se pudesse escolher um superpoder relacionado com o LinkedIn, qual seria e porquê? Superpoder.
Ora bem, Jesus, para lá, o superpoder. Olha, poder chegar a todas as pessoas que me seguem todos os dias. Era o melhor superpoder que eu gostava de ter. Muito bem, boa. Se pudesses ser imune a uma tarefa doméstica para o resto da tua vida, qual é que escolherias? Vamos lá ver. Levar o carro. Muito bom. Qual é a tua maior falha ou deslize no LinkedIn e o que é que aprendeste com ela? Ora bem, 14 anos de atividade tenho que ir muito disso. De sucesso, de sucesso. Portanto, eu diria que a maior falha. As falhas têm derivado muitas das vezes de quando as nossas ações que queremos realizar são mal sucedidas. Portanto, eu diria que nenhuma arrependo de nenhumas, porque em todas elas, em todas essas falhas, me foi dada a oportunidade de aprender e de tentar reajustar a outro contexto. Não diria que tenho a solar uma em particular, mas se calhar um conjunto delas, seja na forma como comunico por mensagens privadas aos utilizadores, como comunico publicamente com os utilizadores. Portanto, tudo isto, ao longo destes anos, tenho conhecido falhas e insucessos, que procuro converter e transformar em novos sucessos. Não é? Muito bem. Se fosse um emoji do LinkedIn, qual é que serias? Ora bem, seria exatamente este, portanto, aquele do investigador. Qual é o maior mito ou equívoco que as pessoas têm sobre o uso do LinkedIn para a construção civil? Que é uma plataforma de emprego. Se pudesse enviar uma mensagem para 12 personagens da construção civil no LinkedIn, o que é que dirias? Queres vir construir o teu futuro comigo? Muito boa. Se tivesse que criar uma regra ridícula para a tua casa, qual é que seria? Lá para casa. Uma regra ridícula. Desligar as luzes todas lá de casa. Se tivesse que escolher apenas uma comida para comer o resto da vida, qual é que seria? Massa com carne. À bolonhesa, ou massa à bolonhesa. Se pudesse trocar profissão por um dia, qual é que seria? Ora bem, eu já troquei de profissões, hein? Portanto, o pessoal se calhar não sabe, mas eu numa outra vida fui profissional do desporto. E portanto hoje nada tem a ver. Se pudesse trocar por um dia, não, por acaso até gostava de trocar se calhar por mais, mas deixa lá ver. Por um dia gostava de ser o quê? Esconector. Por um dia, pronto. Se pudesse jantar com qualquer personagem, viva ou fictícia, quem seria? Olha, na atualidade gostava muito de jantar ou de almoçar com o Sr. Reid Hoffman, que foi o fundador do LinkedIn. Era com ele que eu eventualmente gostava. E porquê? Primeiro, por ter sido o fundador desta rede há 20 anos atrás, e segundo, por ser um homem visionário, impressionante sobre o mundo sobre o mundo empreendedor, empresarial, e ser um homem que neste momento muito, digamos assim, na vanguarda daquilo que são todos estes avanços da inteligência artificial a nível mundial. E, portanto, há de facto aqui uma curiosidade. Aliás, eu estou a falar contigo e tenho aqui várias coisas dele, umas que já li, outras que estou a ler. Portanto, é claramente uma figura à qual eu gostava muito de poder conversar. Me parece também ser um indivíduo maravilhoso. Tem um nome assim esquisito, Reid Hoffman, mas sim, gostava muito de... Era uma das pessoas que gostava de... Se calhar a próxima pergunta vem a propósito. Vamos ver. Qual é a tua citação favorita que te inspira e motiva? Citações fica mais difícil. Deixa-me lá pensar aqui. Eu veio uma altura de... gostava de fazer aí umas citações... eu gostava de ter aí... Opa, não tenho aqui por acaso, olha, curiosamente já teve aqui em tempos uns desafios para a gente escrever aqui umas citações porreiras para ter aqui no escritório aqui em casa, mas no escritório aqui em casa, no escritório, passo a redundância, mas não, estava a tentar pensar aqui se há alguma específica aqui, não sei. Olha, se calhar eventualmente falar aqui um bocadinho sobre esta componente ligada ao networking, aqui, digamos assim, uma área subliminar da questão do LinkedIn, e acabo muitas das vezes por falar muito de que o networking é
é sobre dar antes de receber, percebes? Pronto, que é um bocadinho às vezes aquilo que tem primado um bocadinho da minha atividade. Portanto, eu diria que se calhar é essa uma das primeiras premissas que de alguma forma teve na base do meu crescimento aqui no mundo LinkedIn, foi pensar que exatamente vinha aqui numa perspectiva de ir, digamos, de ir me ligar a um conjunto de pessoas, de ir conhecer um conjunto de pessoas e de alguma forma perceber que, como aqui estamos hoje, querer entregar sem estar a perceber e sem estar a esperar nada em troca. Foi o contexto que me move também. Ok, Pedro, obrigado. E de facto, uma das coisas que o mundo digital nos tem ensinado é que dar antes de receber e dar sem esperar receber é de facto, se calhar, das tarefas mais importantes e aquelas que nos podem trazer mais resultados. Tu também as fazes, tu também seguramente as fazes, Sérgio. E ao teres a generosidade de entregares este podcast, também vais contribuindo exatamente para esse contexto, não é? Obrigado, Pedro. Foi uma honra ter-te aqui neste episódio. Foi um prazer também ter vindo aqui ao teu espaço. Muito bem. Passo votos que ele continue, que esta tenha sido mais uma peça deste teu projeto. E, portanto, tenha sido aqui mais um andar, se quiseres, ou até mais um tijolo aqui para a tua parede da fama. Exato. Não, é seguramente porque a nossa ideia é, de facto, criar ferramentas para que os nossos profissionais da construção civil possam ser bem-sucedidos, e esta, de facto, é uma ferramenta super valiosa. Este insight, e por isso te convidei, pela tua especialidade e pela experiência que tens neste mundo, e que é um mundo que muitas vezes nos perguntam, é de facto um caminho importante para qualquer profissional e cada vez mais que se queira distinguir e que queira melhorar o seu jogo. E portanto, Pedro, muito, muito obrigado por ter estado aqui presente. Este foi o episódio do Feito para Construir. Foi um prazer ter-vos cá. Portanto, se querem continuar a seguir, é só clicar no seguir e vão ter no descritivo deste episódio todas as informações sobre o Pedro. Obrigado por ter assistido e até breve, até o próximo episódio.